Então, vamos conversar sobre timpanometria? A timpanometria é um exame que, diferente da audiometria, ela é objetiva. Objetivo em que sentido? Eu não preciso da resposta do paciente para realizar esse exame, tá bom? Então, eu posso ter um equipamento automático, manual, mas enquanto eu vou fazendo ali, eu não preciso da resposta do paciente. Na verdade, eu preciso que o paciente seja bem orientado para que ele não fique se mexendo, engolindo, tossindo ali, né? A gente orienta ele, agora eu vou colocar um fone e uma sonda. Primeiro, o senhor vai sentir uma pressão e aí depois vai ter alguns apitos, mas o senhor não se preocupa que o equipamento faz sozinho. Então é só o senhor ficar aqui, bem paradinho, quietinho, que eu vou fazer aqui, tá bom? E aí a gente faz o exame, certo? A gente, quando pensa numa timpanometria, a gente está pensando o quê? Eu estou pensando em avaliar minha orelha média, tá bom? E quando eu estou fazendo esse exame, ele vem para quê? Ele vem para complementar a minha audiometria, porque eu preciso entender os meus achados, eu preciso saber o que pode estar tendo uma alteração, ou até mesmo para eu dar um parecer ali, eu preciso de certas informações. Então, quando a gente começa o exame, a gente vai colocar ali a sonda e o fone, ou pode ser 2 sondas, dependendo do equipamento. E eu vou movimentar ali em relação à pressão, né, o meu botãozinho da pressão, ou no manual eu vou ir rodando até o mais 200, ou eu vou apertar direto no automático para ele dar essa pressão. Ele vai botar dentro do ouvido uma pressão positiva, 200 de pressão. E ele vai me dizer o volume da minha orelha. Que seria esse volume? Ele está me dizendo quanto de ar dessa pressão coube dentro desse conduto. Quando a gente pensa em adultos, a gente pensa num volume ali, num conduto de 0,5 a 2 ml, tá bom? Para criança o valor é diferente, é de 0,5 até 1. Então a gente sempre tem que lembrar, quando está fazendo um exercício, em ver a idade do paciente, porque a gente tem que levar isso em consideração, tá bom? Então eu comecei ali, vou botar essa pressão e vou anotar o valor que eu tive ali nos meus ml. Tive um 0,6, eu anoto ali. Depois disso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar a pressão. Isso pensando num audiômetro manual, num imitanciômetro manual. Então, eu vou tirando a pressão. E como é que eu vou achar esse meu máximo relaxamento? A agulha ali que tem os ml, ela tipo bate. Ela faz isso. Opa, então ali eu sei que é o meu máximo de relaxamento, onde ela bateu. E eu olho a pressão que eu tive. Isso quer me dizer o quê? Eu tô agora tirando a pressão. E eu quero ver como é que tá a mobilidade. Então, a partir dessa mobilidade, eu consigo imaginar o espaço que eu tenho ali dentro da minha orelha também. Então, quanto é que eu tive de mobilidade? Agora, vamos pensar em quais tipos eu posso ter de resultado a partir desses achados. Quando eu tenho uma curva do tipo A, o que ela nos diz? Uma curva do tipo A, ela é característica de quê? De uma orelha média sem alteração. Então, eu vou ter ali um pico de relaxamento, então onde eu achar o meu máximo de relaxamento, em que pressão ele vai estar. Geralmente vai estar numa pressão de mais 50 até menos 100. Dentro dessa faixa, eu vou encontrar o meu máximo de relaxamento, tá bom? E a minha complacência estática tem que ser de 0,3 a 1,6. O que é essa complacência estática? É o resultado final da conta do máximo relaxamento menos o mais 200. Isso vai me dar uma ideia do valor que é ali a minha orelha média, essa complacência final, tá bom? Então, se eu tô falando de uma orelha que não tem alteração de orelha média, eu penso no quê? O que me vem à cabeça? Quais são os achados? Eu vou pensar numa audiometria normal ou numa perda sensório-neural. Porque se eu tô falando que eu não tenho alteração de orelha média, ou o meu ouvido tá ouvindo bem, ou se eu for ter algum comprometimento, ele tem que estar depois da orelha média. Então, lá na orelha interna, isso que casa
Quando a gente pensa na audiologia, a gente sempre vai pensar como se fosse um quebra-cabeça e a gente vai montando. As peças têm que ser do mesmo jogo para se encaixarem e fazer sentido. Se alguma coisa não estiver batendo, a gente tem que... Opa, o que está acontecendo? A gente tem que avaliar, tá bom? É claro que a gente pode pegar exceções, tem casos bem específicos, casos diferentes, que sim fazem parte do dia a dia, da realidade, mas isso é algo que vai ser muito para algumas patologias bem específicas, não é algo para a gente se concentrar agora, tá bom? Quando a gente vai pensar em outras alterações, né? Agora, posso ter uma curva do tipo AR, ou AS do inglês, certo? Esse AR, ele é o quê? Ele quer me dizer que eu tenho rigidez. Alguma coisa dificulta essa minha mobilidade. E o que pode ser isso? Pode ser uma autoesclerose, por exemplo, que é quando a gente tem um enrijecimento da cadeia ossicular, tá bom? E aí, quais vão ser os meus achados ali? A questão do pico ali, da pressão, é bem semelhante com a A, então a gente vai ter geralmente próximo ao zero, mas pode estar ali do mais 50 até o menos 100, tá bom? E por ser uma cadeia ossicular, uma orelha média rígida, que quase não se mexe, a minha complacência, ela é bem pequena. Ela é menor do que 0,3, tá bom? Então, 0,1, 0,2. Qual vai ser o meu audiograma? A gente pode ter... Geralmente, a gente tem uma perda mista, que é ou condutiva. A gente tem os dois, né? Vai depender ali do caso. Pensando em autoesclerose, vai depender do caso, de quão comprometido, tá? Mas a gente pode ter esses dois achados, né? Tanto uma mista quanto uma condutiva. A gente pode ter a curva AD, uma AD fechada, que esse D quer me dizer o quê? Quer me dizer que eu tenho muita mobilidade. Esse meu tímpano, quando eu fui tirar, ele tá se mexendo muito. E aí eu tenho uma complacência grande. Então, o meu pico da pressão vai ser semelhante à curva A, então ali de mais 50, menos 100, mas principalmente pelo zero. E aí, aqui, que perda eu posso ter? Eu posso ter uma perda uma perda sensório-neural, com essa curva, quando eu tiver um idoso. Porque com a senescência, o que vem? Vem a flacidez. E isso não é diferente para o ouvido. Também tem flacidez tanto da cartilagem quanto da parte interna. E eu posso ter esta mobilidade ampliada, tá bom? Então, isso eu posso encontrar uma perda sensório-neural com uma curva AD fechada, tá certo? O que eu tenho que saber é que eu vou ter uma complacência ali, o resultado final do meu máximo de relaxamento com o meu mais 200, quando eu fizer essa conta, eu vou ter uma complacência maior do que 1,6, que quer dizer que eu tenho mais mobilidade do que uma curva somente A. Então, esse AD é isso, é uma mobilidade a mais, só que tem um pico. Quando a gente pensa numa AD aberta, eu estou dizendo que o meu equipamento não tem limite suficiente para achar esse máximo de relaxamento. O volume dele, ele excede a 5 ml nos nossos equipamentos ali da faculdade, né? Então, eu não tenho como saber. E quando eu estiver fazendo, como é que eu vou ver? Quando eu tô no manual, então, eu dei ali o mais 200 e eu vou tirando, no que eu venho tirando a pressão, vai chegar ali em 0, por exemplo, e a minha agulha, ela vem pro 5. E aí eu vou ir tirando e depois ela volta. E aí eu vou notar que o meu pico tá entre ali 0 e menos 50, por exemplo. O meu máximo de relaxamento, ele foi superior a 5. E aí eu vou fazer, tipo, esses 5 menos o meu valor ali do mais 200, eu vou botar aqui maior do que isso, o meu valor de máximo relaxamento. É uma AD aberta. Quando eu encontro isso,
tem uma coisa que a gente chama de disjunção da cadeia ossicular. Então, eu posso ter tido uma pancada e fez com que os meus ossículos eles ficassem frouxos, eles se desarticulam, eles não estão mais juntinhos. Então, tá tudo muito flácido. A gente vai ter uma perda condutiva, às vezes pode ser mista, mas é característico de perda condutiva, tá bom? Agora, mudando o tipo, a gente tem as curvas do tipo B, principalmente encontradas em crianças. Essa curva, ela nos diz o quê? Nos diz que a nossa orelha está cheia de líquido. Então, por quê? Porque quando eu tenho uma curva B, eu tenho uma timpanometria sem mobilidade. Porque se eu estou pensando que o meu tímpano, quando ele tem que ir para dentro, assim, ele se mexe, se está cheio de líquido, ele não vai se movimentar, certo? Esse líquido pode ser proveniente de uma infecção, então ali de uma otite, quanto pode ser, eu tive uma lesão no ouvido e está cheio de sangue, um hemotímpano. Então eu posso ter isso. E aí, quando eu vou estar fazendo o meu exame, eu fui para mais 200, eu vou começar a tirar a pressão. Fica aqui no ponteiro, fica no mesmo lugar, não mexe, não tem mobilidade, porque não consigo, porque tá cheio. Quando eu for tirar a pressão, eu tenho que ir até o menos 400, para eu ter certeza que não é uma curva do tipo C, que tem um pico negativo. Então, eu sempre tenho que ir até a curva do tipo C, até o menos 200, para eu ter certeza que é uma B e não uma C, certo? Quando a gente olha ali o ouvido da pessoa, a gente faz a metoscopia, se a gente vê que ela tá opaca, esbranquiçada, isso é até algo para se lembrar nos exercícios. Sempre que falar de membrana opaca quer dizer que tem fluido, que ela não tá transparente. Então eu tenho que pensar, ouviu opaco? É curva B, tá bom? Aí a gente não tem um pico ali. A gente vai ter um resultado de complacência final de 0,1, 0,2 ou até mesmo 0. É menor que 0,3, mas geralmente é 0 essa complacência, porque não tem mobilidade nenhuma, tá bom? E a curva C, que é a curva, ela tem uma configuração semelhante à curva A, só que com pico negativo. É uma curva que ela tá... ia falando da perda só da curva B, se a gente falou de otite, o meu audiograma, ele tá para uma curva condutiva, né? Tô com líquido ali. Claro que eu posso ter uma perda mista com uma otite. Por exemplo, eu já tenho uma perda sensório-neural e agora eu fiquei gripado, inflamou meu ouvido, fui fazer. A minha perda pode estar mista, tá bom? Aí depois que eu resolvo isso, volto para minha perda neuro, né? E resolvi o meu problema ali. Cada caso é um caso. Mas assim, quando eu tô falando em otite, a gente tem que pensar assim em perda condutiva, tá bom? Então eu tenho só alteração de via aérea, porque tá cheio de líquido a minha orelha, então tá difícil de passar o som. E aí agora a curva C, agora sim que terminou. Curva C é uma curva que tem uma configuração semelhante à curva A, só com que ela tem um pico negativo, então depois de menos 100, ali menos 150, menos 200, tá bom? Ali que eu vou encontrar o meu máximo de relaxamento. É característico de disfunção da tuba auditiva, quando a gente vai pensar isso. Eu posso ter uma audição normal com uma curva do tipo C, posso encontrar, tipo, a pessoa que tem uma rinite alérgica às vezes muito forte, então eu tenho uma retração dessa membrana, isso pode acontecer, mas eu posso estar também com uma perda condutiva, tá bom? Sempre quando a gente faz a timpanometria, a gente foi para mais 200, a gente vai tirando a pressão para achar o máximo de relaxamento, e para fechar essa curva, a gente tem que voltar para o valor que a gente encontrou no mais 200. Como é que eu faço isso? Cheguei no mais 200, 0,6, fui tirando a pressão,
bateu a agulha em 0 e 1,6. Agora, eu tenho que voltar para aquele 0,6. Então, eu continuo aqui tirando a pressão até a minha agulha voltar para o 0,6. Ah, fechou em menos 200. Assim que eu sei. A minha complacência final é de 1. Se eu pensar ali, 1,6 no meu máximo de relaxamento, menos o mais 200, que foi 0,6, a minha complacência é de 1. Característico de uma perda A. De uma curva A. Posso ter uma perda neuro ou uma audição normal, tá bom? Eu vou fazer um exercício para ir mostrando, mas o que tem que lembrar mais é tem que entender assim, a perda e ela está muito relacionada ao tipo ali. Então, se eu tenho alteração de orelha média, eu tenho que ter uma timpanometria alterada. Eu não posso estar ali com uma perda neuro e uma curva do tipo B. Jamais, né? Jamais. Eu tenho que ter alguma alteração que eu vejo no meu exame. Então, a minha perda deu mista. O que eu posso achar? Posso achar uma S, posso pensar às vezes numa B. Aí eu tenho que avaliar o meu caso para ver o que eu tenho ali, né? Porque, como eu falei, é sempre um conjunto. E ainda a gente tem os reflexos, que vêm também para nos ajudarem ainda mais. Que aí é a parte que a imitanciometria, por si, ela tem a timpanometria e os reflexos estapedianos, tá bom? Mas esse eu faço outro vídeo depois para explicar, tá bom? Agora a gente vai fazer um exercício para a gente conseguir ver onde colocar na folhinha. Então, vamos começar a resolver um exercício assim para a gente ter uma noção aqui de audiometria com a imitância, tá? Aqui não tá aparecendo a áudio, mas é pra gente pensar uma audição normal, ok? E aí aqui eu vou ter os meus valores, como é que eu vou preencher? Então, eu fiz o meu mais 200 e eu encontrei na orelha direita aqui o valor de 0,8 ml. Então, sempre botar a medida. Fui tirando a pressão e em 0 DAPA, eu encontrei o meu máximo de relaxamento em 1,6 ml, que vai me dar uma complacência de 0,8 ml. Então, agora, para eu fazer essa curva aqui, eu tenho que ver... Aqui eu gosto de pegar uma régua para marcar. Então, eu vou aqui, no mais 200, eu vou colocar um pontinho aqui no 0,8. Clara, quando é uma curva A, uma S, uma AD, assim, eu gosto de fechar em menos 200. Quando a gente tem um paciente, a gente tem que voltar para o mesmo valor, certo? Mas, quando a gente está fazendo um exercício, a gente pode ter como base ali o menos 200. Então, eu vou colocar aqui, no menos 200, a mesma coisa, um pontinho aqui. Menos 200. Deixa eu só confirmar se é isso. Menos 200. E o máximo de relaxamento em 0 em 1,6. Aqui. Eu gosto de fazer primeiro de lápis, mas eu tô sem lápis, eu vou fazer direto a caneta, tá bom? A gente vai conectar aqui e aqui. É sempre mais ou menos nesse formato assim, tá bom? Quando a gente faz a curva. Até se a gente olha nos livros e tudo. Agora foi pra minha orelha esquerda. Vou fazer aqui a mesma coisa. Fui pro mais 200, cheguei num valor ali, ó, de 0,7 ml, porque quando a gente pensa aqui nesse mais 200, a gente tá pensando o quê? A gente tem duas orelhas, mas somos seres simétricos, então a gente não vai ter uma diferença muito grande entre o volume dos nossos condutos, tá bom?
Então, sempre colocar, assim, valores semelhantes, 0,8, 0,9, até 1, assim, tipo uns 2 ml de diferença ali, tudo bem. Mas eu não posso colocar 0,5 e 2, é muita diferença, e isso não é algo que acontece, né? Aí a gente vai ter vou lá tirando a pressão para ver. Em 0, cheguei aqui em 1,7 ml. Diminuindo aqui, eu vou chegar em 1 ml, tá certo? Então, agora eu vou marcar aqui, vou fazer a minha curva. Vou marcar aqui, vou fechar em 200 também, tá bom? Em 1,7. Agora um pontinho aqui em cima. E vou fazer o meu traçado igual. Passo assim por cima um pouquinho, não tem problema. E venho aqui descendo também, sem problema. Aqui, então, também fechei em menos 200. Eu tenho uma curva A à esquerda e uma curva A à direita. Bem característico de uma audição normal. Então, era isso, basicamente. Esse foi só um resuminho da timpanometria. Precisando de mais alguma coisa, pode me mandar mensagem, é bem tranquilo. Eu ainda vou fazer um outro vídeo falando sobre os reflexos, um pouquinho, né, pra gente conversar sobre os tipos de alteração, então o que eu espero encontrar, se tá casando ou não as informações que eu tenho. Mas isso vai ficar pra outra hora. Beijo!